Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, irmãos. Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Lembra que eu dizia no ato penitencial? Deus hoje está na igreja olhando as nossas atitudes. Ele não aceita mais que sejamos por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Que seu sim seja sim e que seu não seja não. Está longe disso ser perfeito em nós ainda. É perfeito em Deus, mas ainda em nós não, porque somos meros pecadores. Mas observa aqui, tem um grupo de homens que são chamados doutores da lei. Eles são ali funcionários da lei. Eles vivem a lei, eles respiram a lei, eles estão ali para a lei. E aí, amados irmãos, tem dentro do templo vários cofres, cada um para uma quantia. Lembra que no templo tem a esmola do boi, do cabrito, lá das aves, da pombinha e também da rolinha. Lembra? Quem é que dava a pombinha, a rolinha? Era o rico ou o pobre? Então, da oferta em animal para o sacrifício, tinha o seu grau de estabilidade social. Quando eu digo estabilidade social aqui, questão financeira, também tinha o valor em dinheiro. O templo estava virando uma bagunça. O Império Romano tomou conta de tudo. Lembra aquela passagem que Jesus diz assim: de quem é a face que está na moeda? Aí diz assim: é de César. E Jesus diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque César entrou roubando tudo dos judeus. E aí estipulou a sua moeda, a moeda de César, com a face dele. Só que essa moeda vinha do culto dos pagãos, os romanos. Então ela não podia entrar no templo. O que acontece? Na porta do templo, imagina aqui o pátio, aqui é o templo, ali é o pátio, um monte de barracas, vendendo pombinhas, boi, as barracas de cambistas, para trocar a moeda da face de César para a moeda do templo. E é nesse contexto que Jesus está mais uma vez. Vamos voltar na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, o próprio Jesus, na primeira leitura, vai dizer: rasgai o coração e não as vestes. Que a sua esmola, e o Evangelho diz que a sua esmola fique oculta. Não toque a trombeta diante de alguém quando você está dando a sua esmola. E que a esmola dada ao seu irmão fique oculta. Que a tua mão direita faça, a esquerda não fique sabendo. Esses cofres eram uma espécie de chifres. E tinha alguém ali, tipo o sacristão, que quando alguém colocava uma quantia, imagina assim, eu vou usar aqui o meu paroquiano, o Jorge. Aí Jorge foi lá colocar R$100, aí tocava from, from, from. Seu Jorge colocou R$100. Aí todo mundo, olha, R$100. Aí vinha ali o seu Antônio, que também é lá da paróquia, eu vou usar eles hoje, só que é da minha paróquia. O seu Antônio, se Jorge deu 100, vou dar 200. Jorge, Antônio colocou 200, forom. Só que o último chifre, ninguém tocava, porque era aquilo que não valia nada. Então Jesus olha, quando as pessoas dão grande quantia, o sacristão, toca a trombeta. Mas de repente passa uma senhorinha viúva, imagina que o templo era lotado, e vai lá no cantinho, naquele cofre, chega a fazer aquele barulho de moeda, tlim, e ninguém fala nada, não tocou trombeta. Olha o que Jesus diz: muitos ricos depositavam grandes quantias, então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valia quase nada. Quem é que tocou a trombeta para essa senhora? Jesus chegou, perdoe-me. Então
Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que o Antônio e o Jorge, junto com a trombeta tocada. Mexeu o coração de Deus 2 moedinhas. Por que mexeu o coração de Deus 2 moedinhas? Amados, há muito mais alegria em dar do que receber. Naquele tempo, lembra que a mulher não tinha nem voz e nem vez, mesmo casada. Agora imagina se o marido morresse, que ela não tinha nada, e o povo deixa ali de lado. Lembra que foi no contexto parecido com esse mais à frente, que os primeiros diáconos foram escolhidos, porque os romanos estavam reclamando, os romanos convertidos ao cristianismo, estavam reclamando que os convertidos do judaísmo não estavam tratando igual as viúvas romanas e os órfãos. É uma cultura do mundo judaico cuidar dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Aí o que acontece? Nesse contexto, então essa mulher não tinha nada, a igreja tinha que ajudar essa mulher. A igreja tinha que ajudar essa mulher. E aí ela, na sua insignificância, essas 2 moedas têm um grande significado. Se ela vivia de esmola, aquele era o dinheiro que a igreja da época deu para ela. E ela, com um coração sincero, ela devolveu. E quando faz o barulhinho, Jesus olhou, a moeda caindo no cofre? Ou foi a intenção do coração dela? Jesus estava no templo, olhando, observando ainda. Mas Jesus não julga, tanto que ele não falou do Jorge nem do Antônio, quando tocou a trombeta. Mas ele fez o quê? Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Os 100 reais do Jorge, os 200 reais do Antônio, era esmola. Tanto faz, tanto fez. Estava sobrando, olha lá. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Lembra que ela não tinha nada? Ela não tinha nada. O que ela tinha, que recebeu como ajuda de custo, ela vai lá e coloca. Alguém pode, padre, como que ela foi mal agradecida, né? Devolveu o que foi dado. Não, porque na necessidade dela, ela ofertava de coração. Amados irmãos, existem 2 dízimos que nós devemos dar na igreja. O primeiro dízimo é o dízimo, o cash, o capital, aquilo que é obrigatório, né? Ajudar a igreja nas suas necessidades. No 5º mandamento da igreja diz isso. E o outro dízimo que eu tenho que dar é o dízimo do tempo. O meu tempo dar para Deus. Vamos lembrar de uma outra viúva que vivia no templo. Jesus acabou de nascer, Nossa Senhora acabou de passar do resguardo, é dia 2 de fevereiro, é a apresentação de Jesus no templo. Nossa Senhora, São José e o menino Jesus vão ao templo para apresentar o menino. Levaram 2 rolinhas ou 2 pombinhas, lembra? Porque eles eram pobres. E lá dentro tinha o velho Simeão, que servia o Senhor, e também uma viúva chamada profetisa Ana, que vivera um bom tempo com seu marido e ficou viúva, e agora servia a Deus com jejum e oração. Servia a Deus com jejum e oração. Olha, a esmola, o jejum e a oração é um serviço a Deus. Por isso que eu tenho que dar o dízimo do tempo. E Deus olha a intenção do meu coração. Não é só estar na igreja e pronto, é servir a Deus com alegria. O salmista diz assim: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Fazer com brilho no olhar.
eu tenho uma lógica comigo: se é de graça, tem que ser melhor. Se está pagando, olha, o que você vai contratar? Então limita, né? O contrato tem um limite. De graça não tem limite. Eu dou tudo, eu vou com vontade, eu vou de coração. E aí a gente pode voltar na primeira leitura. Estamos terminando aí a leitura do livro de Tobias, estamos no capítulo 12, versículos de 1 seguintes, e aí começa o diálogo de Tobias, também Sara e o arcanjo Rafael. Me chamou muita atenção o versículo 7, 8 e 9, que fala justamente daquilo que aquela senhora fez no templo. Olha, nós estamos anos antes desse episódio do Evangelho, e olha o que já se falava no mundo judaico: se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Se guarda o segredo do rei, deve ter um monte de coisa errada, mas é justo falar das obras de Deus. E aí continua: fazer o bem e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com o jejum, e a esmola com justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola serão saciados na vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmo. Vamos pegar outro evangelho, o evangelho que narra a história de Lázaro, o pobre coitado, e o homem rico. O homem rico não dava nada a Lázaro, lembra disso? Já Lázaro ficava ali querendo comer alguma coisa que caía da mesa do homem rico. Lázaro tem nome, gente, o pobre coitado. O homem rico não, só adjetivo, era um homem rico. Olha a diferença da nossa sociedade hoje. Quem tem dinheiro aparece, né? O pobre coitado some. No Evangelho, o homem pobre aparece e o homem rico desaparece. Morre o homem rico, vai para o lugar de tormento e choro. Já o Lázaro morre e vai para o colo do pai Abraão. Abraão é o pai da fé, então ele vai naquilo que é a suma da nossa fé, o céu. E quando ele está lá, o homem rico olha para Lázaro e fala: pai Abraão, manda Lázaro molhar a língua, o dedo na língua, para vir aqui apagar um pouco desse tormento. Quando eu sou leviano, quando eu sou mesquinho, quando eu sou falso, quando eu sou usurento, iníquo, sabe o que acontece? Eu desapareço da graça de Deus. Eu desapareço da graça de Deus. Ô gente, cá para nós, tem muita gente errada nessa vida, sim ou não? Tem gente que é tão mal-humorado, só de dar um oi para a pessoa já fica ofendida, sim ou não? Né? Misericórdia, Jesus toma conta. E olha o que essa mulher entra no templo e Jesus está olhando o que está no coração, não a bela aparência, mas sim aquilo que está lá dentro. Lembra, a boca vai falar do que o coração está cheio. A palavra nem chegou em nossa boca e Deus já ouviu. Sejamos sinceros de coração. Estamos celebrando o 11º dia de um homem que foi em tudo simples. Em tudo simples. Que buscou servir a Deus com alegria, com simplicidade. Ele tinha 1000 motivos para ficar com raiva. Ele larga os agostinianos para entrar com os franciscanos para ir para Marrocos. Cai numa gripe desgramada. Não deixam ele ir para Marrocos. Ele fica... Ele queria muito ir para as missões. Ele achou bonito os frades indo para a missão. Ele diz: eu vou largar o mundo agostiniano, né, a confraria agostiniana, e vou entrar no franciscanismo, porque eu vou para Marrocos, eu vou dar minha vida lá do outro lado do mundo. E Deus queria que ele desse a vida onde?
em Pádua, lá quietinho no cantinho dele. Não, mas eu, aqui, e se for necessário, eu vou fazer o quê? Te dar até uma enfermidade. E deu. E ele começa a pregar de forma tão bonita. Eu nem vou ficar aqui me prendendo à história de Santo Antônio, porque vocês conhecem de cor e salteado, espero eu. Mas o que mais me chama a atenção de Santo Antônio é aquele episódio de que ele enfrenta um homem rico da cidade, que tem uma criação de burros, e não acreditava em Deus, já que estávamos celebrando domingo agora, Corpus Christi. E olha o que acontece, deve ter já escutado essa história, repito. O homem rico da cidade disse: aqui, Padre Antônio, presta atenção, eu não acredito na presença real de Jesus. Antônio diz: não tem problema não, Jesus está lá independente de você. Mas vamos fazer uma coisa, amanhã é Corpus Christi, e é costume a gente passear com o Santíssimo pelas ruas. Você vai pegar um dos seus burros, o melhor que você tem, o melhor que você tem. Você não vai dar comida para ele essa noite. Amanhã você vai trazer esse burro, vai amarrar ali perto do raspa-pé. Lembra o pé rapado, né? O raspa-pé. Você vai amarrar ele lá e vai deixar ele amarradinho, mas deixa a corda bem folgada para ele ficar com a cabeça em pé. Eu vou passar com o Santíssimo. Se Jesus estiver na presença real da Eucaristia, o burro vai se inclinar. Se não estiver, o burro vai continuar de qualquer jeito. Quando o coroinha tocou a primeira badalada do sino, o burro se ajoelhou, e aquele homem ficou de boca aberta. Na verdade, assim nós somos. Sabemos do poder de Deus, sabemos que Ele sonda o nosso coração, sabemos que Ele é poderoso, Ele é capaz de mudar a nossa vida, e a gente fica brincando com Ele. E Deus está olhando todo o seu ser. Deus está observando toda a sua história. A sua mulher pode não saber dos seus desarranjos, o seu esposo pode não saber dos seus desarranjos, os seus filhos, os seus pais, o Padre Adriano, o bispo. Deus sabe. E cada coisa que você faz, que nós fazemos, Deus sabe. E Ele vai olhar e vai dizer: é de coração ou não? Ele está procurando saber se é de coração ou não. Lembra a passagem? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, de coração. Muitos de nós, amados irmãos, a começar por esse padre que vos fala, a gente quer muito ser de Deus, sim ou não? Ô gente, 11 dias, 13 dias rezando direto, pelo amor de Deus, vocês estão doidos? Acho que precisa disso tudo? Precisa. Desde o dia que começou a novena, desde o dia, quantas vezes você tomou água? Quantas vezes você almoçou? Quantas vezes você jantou? Quantas bananas você já comeu? Quantos cafés você já tomou? E o dia que você passou do horário de almoçar, você falou: misericórdia, não estou aguentando mais, misericórdia, vontade de comer, né? O problema, amados irmãos, que quando é para Deus, a gente joga tudo para a terra. E quando é para a terra, a gente quer jogar tudo para Deus. O que vai para a terra no final da nossa vida? O que vai para a terra no final da nossa vida? O nosso corpo. O que a gente faz com o nosso corpo no final da vida? Ai, padre, vai lá dar unção dos enfermos para ver se melhora. Ai, padre, vai lá. Ô padre, vamos rezar. Padre, faz uma novena. Ô padre. Vamos rezar. Quando é para entregar para Deus, a gente tira. E quando é para a gente ficar, a gente quer entregar. A gente é tudo errado, já percebeu? Misericórdia. Porque a gente está sempre olhando aqui, ó, no plano, no horizontal. E enquanto a gente estiver olhando só no horizontal, a gente nunca vai compreender as coisas do alto. A gente nunca vai compreender.
Por isso que Jesus sempre vai encontrar as pessoas e vai dizer assim: não tenhais medo. Quando a gente está com medo, a gente faz como? Fica ali, ó, todo jururu, cabeça baixa, tá ali, né? Agora, quando eu estou esperto, eu estou como? Ó, procurando. E Jesus diz: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Dê a Deus o que é de Deus, e dê ao mundo o que é do mundo. Então para de ficar, você é um ser espiritual também. Lembra, há poucos dias, Jesus começa a falar, creio que foi quarta-feira passada, se não me engano, estou bem certo da cabeça hoje, né? Quando aqueles 7 homens que casam com a mesma mulher para dar descendência. Quarta-feira, não foi? Terça ou quarta, não me lembro. Lembra o que Jesus disse? Que no céu ninguém se dá em casamento, por quê? Porque no céu seremos como os anjos. Anjo tem corpo? Anjo é um ser espiritual? Então, enquanto eu estou olhando aqui no plano, eu só estou vendo gente, ó. E gente que erra, gente que faz de conta com a vida, gente que fica doente, gente prepotente, gente bacana, entende? Mas quando eu olho para o alto, eu só encontro coisa boa. Pode vir coisa ruim de Deus? Mas Ele deixa chover sobre os bons e também sobre os maus. O mesmo sol que nasce para o bom, nasce também para o ruim. A mesma graça que caiu sobre Soteco, atinge todo mundo. Imagina que passa o caminhão jogando coisa boa. Ei, olha a coisa boa aí, gente. O problema é que todo mundo, cada um com a sua intenção de coração, vai dizer: imagina que eu vou ficar correndo atrás de caminhão. Imagina. Outro, quê? Eu vou agora, pega 2. Não dá um para levar para o meu marido também? Para levar para minha tia? Minha mãe que está doente? Tem gente que é esperto e ganha. Tem gente que não é esperto e não ganha. Encerro dizendo que está em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Diz assim São Tiago: de onde vêm as brigas? De onde vêm as contendas? Não vêm das paixões que estão desordenadas dentro de vós? Pede e não recebe, porque pede mal. Pede e não recebe, porque pede mal. O coração da gente tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Quando o padre no prefácio diz assim: corações ao alto, o que a gente responde? Mentira. Nem sempre está. Porque tem coisas que acontecem com a gente não entende. Às vezes você vai brincar com uma pessoa, você está ali com um coração bom, e a pessoa já vem com 7 pedras em você. Às vezes você vai ao Padre Adriano: ou o Padre Adriano vai até você: oi criatura, gente boa. Já vem esse padre falante que não para de falar. Vem seu marido todo, né? Estou com dor de cabeça. Vem o filho: mãe, tirei 9 na prova, mãe, estou feliz. Não fez mais que a sua obrigação. Percebe que a gente às vezes dá uma furada assim? Então eu preciso mudar. Deus conhece o meu coração, e Ele pode pegar meu coração de forma leviana, estragada, prepotente, arrogante, mesquinha, falsa, entende? Então esteja com o coração sempre bom. Mas padre, eu não consigo, você acabou de falar, está com o coração o tempo todo. Tenta, porque se o Senhor te pegar tentando ser bom, olha, o problema não era as 2 moedinhas da mulher, e nem os 100 reais do Jorge, nem os 200 reais de Antônio, era a intenção que estava ali, entendeu? Era a intenção com que se faz. Então coloca a intenção boa, mas que essa intenção possa externar em atitude boa, porque se ficar só na intenção boa, o que está cheio de boas intenções? Entendeu? Não é só ficar com a intenção boa, mas é partir para a atitude com a intenção boa, porque tanto o Antônio como o
o Jorge, eles foram com intenção boa. Eu vou ajudar, todo mundo vai me pensar que eu sou uma pessoa boa. Mas a intenção não teve atitude boa. Não teve. Já da mulher teve intenção e atitude. Eu estou dando tudo. Amém ou misericórdia? Aprendamos hoje com essa senhora viúva do Evangelho. Aprendamos também com Santo Antônio. Há muito mais alegria em dar do que receber. E se eu receber, é dando que se recebe. Como diz nosso Pai Seráfico, São Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.